A paz de Cristo a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. Estamos chegando ao final do quarto trimestre e ao final do ano de 2017. Quero parabenizar a todos, pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, professores, secretários, envolvidos, todos os envolvidos com o Ministério de Ensino, principalmente da EBD. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aqui lutando, trabalhando para continuar com este trabalho. Quero pedir a você, não se inscreveu ainda? Inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Inscreva-se, vamos interagir, deixe o seu comentário, tá certo? É muito importante para nós. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, meu número do WhatsApp também, 19-98826-8480. No WhatsApp temos 2 grupos de professores do Brasil e do exterior, onde você já sabe que compartilhamos materiais em PDF, revistas em PDF, experiências dos nossos irmãos ao redor de todo o Brasil e do exterior. Enfim, é um trabalho que estamos fazendo, contamos com vocês, com as orações de vocês. Compartilhem os nossos vídeos. Tem muitos professores, irmãos, que têm dificuldade, professores que estão chegando agora e que têm dificuldade de absorver o conteúdo do trimestre, professores que estão começando a dar aula agora, professores que estão trocando de sala agora. Então esse trabalho é para ajudar com muito carinho todos os que amam a palavra de Deus e que são chamados para o Ministério de Ensino. Então eu conto com vocês, nos ajude compartilhando, se inscrevendo no canal, dando like, que é muito importante. Vamos à aula 11 da EBD, mas antes, roda a vinheta. Muito bem. Aula 11, tá? Do quarto trimestre de 2017. Você sabe que aqui nós temos aula na classe de juvenis, tá certo? Também temos aula aqui na classe de jovens, tá bom? E temos também aqui a aula na classe de adolescentes, tá bom? Então você pode ficar ligado, deixar o sino de notificações ativado. Toda semana tem estas 3 aulas aqui para vocês. Bom, aula 11 então, na classe de juvenis. A igreja e suas denominações. A igreja e suas denominações. É um assunto muito importante, que nós temos que procurar realmente entender isso. Isso faz parte da natureza da nossa igreja, principalmente a nossa Assembleia de Deus, não é? E faz parte da igreja como um todo. Vale lembrar um pouquinho o que é igreja. Igreja não é prédio, não é a instituição, não são os objetos, os bancos, as paredes, mas sim, tá? Pessoas que formam uma assembleia, pessoas que integram o corpo de Cristo, tá? Então, igreja, relembrando, é um grupo de pessoas que possuem interesse em comum, se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Isso é assembleia. E igreja? Igreja, tá certo? É a união de pessoas salvas que integram um todo, que formam um só corpo, não é? Então, igreja é a união de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos e línguas que integram o corpo de Cristo, ou seja, pessoas que reconhecem e que, portanto, aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador de suas almas. Aqui ou ali, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Ásia, na África, no Oriente Médio, onde quer que esteja alguém que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador de sua alma, esta pessoa integra a igreja. Portanto, a igreja, ela é formada por este conjunto de pessoas, tá certo? Nós somos particularmente membros da igreja e não a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou um membro da igreja, tá certo? De tal maneira, então, que a igreja, quando nós falamos aqui da igreja, é esta união universal de todos aqueles que se reúnem debaixo, de acordo com a fé
em Jesus Cristo como Salvador de suas almas. Então, hoje, nós então vamos falar da igreja e suas denominações. Então, hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre essa questão das denominações, né? E a igreja. Lembra? A igreja não é denominação. Denominação é instituição. Tá certo? Vamos lá. Bom, o texto está em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, a edificação da igreja era a prioridade dos apóstolos. Por isso, a ensinavam tanto sobre o perseverar na sã doutrina, pois já naquela época havia falsos pregadores que, desviados da verdade, promoviam ensinos diferentes dos de Cristo. Não é? Então hoje nós precisamos fazer como os apóstolos. Não devemos estabelecer barreiras denominacionais para a igreja de Cristo, mas ter muito cuidado quanto às heresias ensinadas e ensinos contrários à palavra de Deus. Então, a vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada. Por isso ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso somos encorajados a permanecer firmes, esperando a glória futura que está preparada para a igreja, a noiva de Cristo, da qual os verdadeiros crentes são participantes. Então veja, nós poderíamos até dizer o seguinte: quando Jesus olha a sua igreja, eu acho que isso não há qualquer erro em afirmar isso, ele não olha denominações, ele olha uma igreja. Certo? Isso é muito importante. Jesus olha uma igreja e ele vem buscar uma igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é uma só, formada por diversos povos, diversas raças e diversas denominações. O que é preciso se levar em conta em relação às denominações? Como saber se eu estou servindo a Deus numa denominação que se identifica como igreja de Cristo? É isso que nós vamos ver aqui nesta lição. E, portanto, entender que desde antes os apóstolos já tinham essa preocupação, tá certo? Eu acabei de escrever, inclusive, um texto agora, onde eu falo sobre mistura, sobre sincretismo, sobre o show business gospel, e um grande problema é que a arma do inimigo hoje é o engano. E qual a melhor maneira de enganar as pessoas, senão com um templo, com uma fachada de igreja, com um púlpito, com um culto, com tudo certinho, tá certo? Mas aonde o que se é pregado e é ensinado é contrário à palavra de Deus. O culto a Baal, o bezerro de ouro, o culto a Baal nunca foi uma realidade tão latente quanto nos dias de hoje. Lembra que no culto de Baal tem sacerdote, no culto a Baal tem altar, no culto a Baal tem até sacrifício, ou seja, vivemos em um tempo de muito da necessidade de discernimento espiritual para não sermos enganados, porque o engano ele usa exatamente a arma da sutileza como armadilha para que as pessoas não percebam que, embora pareçam estar servindo a Deus, estão no lugar errado, seguindo ensinamentos errados. Então por isso que é importante nós temos esta aula hoje, ela é muito importante para todos nós. Veja no Novo Testamento. Bom, a palavra doutrina é uma coisa aqui que ele coloca até no final, mas que eu já vou falar agora, é que os professores tomem muito cuidado ao falar sobre as denominações, tá? A ideia dessa aula não é atacar outras igrejas, tá? Então, assim, é muito fácil falar sobre a casa do outro. E vejo muita gente falando sobre outras denominações, mas essa pessoa nunca foi. Se foi uma vez. Uma coisa é ter uma impressão de uma participação avulsa num determinado lugar. Outra coisa é conviver com aquelas pessoas, é estar ali, é participar, é se envolver. Então nós não podemos fazer um juízo acerca de uma outra denominação, seja ela qual for, sem conhecer, sem conviver, só porque a impressão do que a gente vê de longe, ou porque alguém foi lá e falou isso ou aquilo. Então a gente tem que tomar
muito cuidado. A ideia dessa lição não é fazer com que a gente fique ali na aula criticando esta ou aquela denominação, tá? Então, olha só. É muito importante isso aqui. Bom, a palavra doutrina, didaque ou didash, significa instrução ou aquilo que é ensinado. Doutrina bíblica é, portanto, um conjunto de princípios com base nas Sagradas Escrituras, cuja finalidade é ensinar, orientar e instruir o crente quanto à sua postura para com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Não obstante os fatores históricos, culturais e sociológicos que contribuíram para a formação de várias denominações na igreja cristã, para muitos estudiosos esse fato se dá principalmente devido a interpretações particulares da Bíblia. Gostei disso aqui, veja que ele não coloca a interpretações errôneas da Bíblia, mas a interpretações particulares da Bíblia. Então, se nós pegarmos a nossa própria igreja, a Assembleia de Deus, os dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, vieram para o Brasil, foram para uma igreja batista, não é? Só que eles foram expulsos da igreja batista e eles fundaram a Assembleia de Deus. Isso foi uma divisão? Não. A igreja batista interpretava, né, porque hoje já tem outros que interpretam de outra forma, interpretava a questão dos dons espirituais, da manifestação do Espírito Santo de uma maneira, e os nossos irmãos suecos já interpretavam da maneira de Atos 2, da maneira que é a nossa raiz até hoje. Então veja, interpretação particular que não significou necessariamente uma divisão da igreja, tá? Então assim, nessa questão, muitas das denominações que surgem, aliás, a Assembleia de Deus é uma das igrejas mais, vamos dizer assim, mais fragmentadas em questão de denominação, porque dentro de uma mesma cidade, você tem 10, 12, dependendo do tamanho da cidade, 15 Assembleias de Deus de ministérios diferentes, tá certo? Muito disso por divergência, muito disso por ter visão diferente de um líder. Então não necessariamente isso significa uma divisão, tá certo? Embora na maioria das vezes é visto assim, claro, saiu, claro que é e tal, mas veja, costumes e usos é uma das questões também que gera muita separação, não é? Há aqueles que ainda acreditam, né, naquela maneira radical de controlar as coisas, e há aqueles que se pautam pela pregação da palavra de Deus. Porque se nós olharmos para a Bíblia, os apóstolos estavam preocupados em pregar a palavra, ensinar a palavra. Por quê? Porque a transformação é pessoal e é promovida pela palavra. Quantas pessoas que foram expulsas, excluídas, disciplinadas, mas que nunca mudaram de vida? Porque não é a correção é necessária, mas quem muda, quem transforma, o que liberta é a palavra, tá certo? Então, por muita divergência entre usos e costumes, entre essa questão de ser mais radical, de ser mais liberal, visão de ministério, enfim, muito disso gerou uma fragmentação, tá certo? Entre todas as igrejas, tá certo? Mas a mais é a Assembleia de Deus, até porque ela é a maior, tá certo? E o que é importante que se tenha, que se coloque em pauta aqui? No livro de Atos e nas epístolas, há instruções dos apóstolos prevendo que os crentes teriam de lidar com essa divisão dentro das comunidades cristãs no primeiro século. Quer dizer, isso não é de agora. Quer fosse por interpretações e compreensões divergentes da palavra de Deus, ou seja, aqui não tem nada malicioso, nada maligno, não. É apenas uma interpretação diferente entre uma denominação e outra, certo? Eu sei que há muito de divisão, não estou aqui para dizer que não é divisão, eu estou aqui analisando os dois lados. Tem separações onde a gente vê claramente, sim, isso é uma divisão, tá certo? Mas muito, e todas as igrejas vão ter esta fragmentação, e nem sempre é uma divisão, é uma quebra de autoridade, não, tá certo?
é daí que surgem as outras denominações. Tá? Então, primeiro é importante estar atento a isso. Se esta outra denominação surgiu ou surge por compreensões divergentes da palavra ou por intenção maliciosa de semear um engano. Os apóstolos se preocuparam com a edificação do corpo de Cristo para que os membros deste corpo permanecessem unidos na sã doutrina. Então, quando que uma nova denominação que surge, saindo de uma já existente ou não, claro que sempre vai sair, dificilmente alguém vai aceitar Jesus do nada e dentro de casa e vai abrir uma igreja. Então, sempre uma outra denominação vai surgir de uma denominação já existente, é como se fossem ramificações, né? Então, como analisar que essa outra denominação ela é confiável em termos de salvação da nossa alma ou não, se ela mantém a sã doutrina. Então, pode ter divergência de visão, pode ter divergências quanto aos usos e costumes e até a interpretação da Bíblia, mas ela mantém a sã doutrina. Lembrando que é doutrina, não é usos e costumes. Usos e costumes é muito cultural, como a gente já falou aqui algumas vezes, inclusive na última lição que falamos sobre missões transculturais. A gente tem que entender isso, que usos e costumes são muito culturais. Mas a sã doutrina, ela é universal. Por quê? Porque a igreja é universal. E o que é doutrina? São os ensinamentos da palavra de Deus, instrução, conjunto de princípios com base nas sagradas escrituras. Tá? Então, o que é doutrina? Não poder assistir TV. Ainda existem igrejas assim hoje. Isso é doutrina? Não, isso é usos e costumes. Eu dei uma palestra sábado de manhã numa igreja aqui em São Paulo e os adolescentes mandaram a pergunta para mim se era pecado ir no cinema. O pastor presidente estava e eu perguntei a ele: pastor, aqui é pecado ir ao cinema? Ele disse: aqui é. Então eu disse: isso é pecado aqui. Se amanhã trocar o pastor, não é. Se essa igreja deixar de pensar assim, não é. Como era a televisão há 50 anos e hoje não é mais. O que é isso? Cultura, tá? Usos e costumes. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque você pode estar me ouvindo aqui e já ficar indignado comigo. Ué, mas Deus não mudou. Por quê? Porque é usos e costumes. Usos e costumes mudam de acordo com a cultura. Doutrina bíblica, não. Problema que a gente confunde até hoje o que é usos e costumes e o que é doutrina. O que é doutrina? Doutrina da salvação, doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas, doutrina do Espírito Santo. Isso é doutrina. São ensinamentos universais, quer você estude aqui ou em qualquer outro lugar. É a palavra de Deus na sua essência que não muda. Agora, uma boa doutrina promove bons costumes, mas nem sempre a prática de bons costumes significa que é uma igreja bem doutrinada. É só você perceber essa dificuldade que as pessoas têm de interpretar o que é doutrina do que é usos e costumes. Tem gente que sai da igreja, muda da igreja porque chegou um pastor que na questão dos usos e costumes ele não bate tanto, ele não prende tanto, ele é mais tranquilo, mas ele prega a doutrina. Certo? E não é o pastor que tem que colocar uma corda no pescoço da ovelha e falar: você tem que mudar, se não te excluo. É a ovelha por ouvir a sã doutrina que muda o seu comportamento. É a ovelha. Porque aquilo que vem, porque eu fui transformado pela palavra, permanece. Mas aquilo que vem, porque alguém me impôs, seja quem for, e até que usando a Bíblia, eu posso mudar por algum momento. Eu posso mudar por uma conveniência. Mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu volto a fazer. Quantas pessoas mudaram? Não, eu entrei, e ali tem que ser assim, então eu vou ser assim. Aí passa 5, 6 anos, a pessoa começa tão radical na fé, e daqui a pouco ela não tem estrutura, ela não tem raiz, falta o quê? Doutrina. Tudo que ela estava fazendo nada mais era do que uma demonstração externa. Mas a doutrina mexe por dentro, transforma por dentro, liberta por dentro, porque é onde a palavra mexe, no coração, na alma do homem, e isso sim vai externalizar uma transformação verdadeira pelo poder do Evangelho, da palavra
da sã doutrina. Variedade de denominações, já falei um pouco até, né? Bom, embora não haja registros de denominações da igreja primitiva, já havia a formação de grupos distintos em seu meio, assim como heresias ensinadas por alguns líderes, né? Então já havia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Isso aí sempre teve esses partidarismos. Depois, por muitos séculos, enquanto organização, houve apenas uma igreja cristã no Ocidente. Esta não transmitia a Bíblia com idoneidade ao povo letrado, mas a distorcia, manipulando-a por interesses mesquinhos. Tá? Então, uma das maiores formas de se enganar as pessoas é manipulando a Bíblia para benefício próprio. Eu não tenho mais medo. Eu vejo às vezes as pessoas estudando muito sobre o que outras religiões ensinam. E às vezes eu percebo que o nosso povo não tem domínio do que a Bíblia ensina. Então, mais importante do que saber o que a outra religião ensina é saber o que a Bíblia ensina. Às vezes eu percebo que se perde muito tempo pensando no que os outros dizem. E Jesus continua perguntando, e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Vocês me conhecem? Ou vocês são como Filipe, estão há tanto tempo comigo e ainda não conhecem a mim e não sabem quem vê a mim, vê o Pai? Então, veja, uma das maiores armas, e isso acontece muito por meio de denominações. Porque você olha, tem fachada de igreja, tem púlpito, tem pastor, tem tudo. As pessoas, é aqui que eu vou. E as pessoas, o ser humano, não está em busca da verdade. Ele está em busca de benefício, ele está em busca de algo para melhorar a sua vida. Ele até quer ter um encontro com Jesus, mas para comer o pão da multiplicação, não para ser mudado, não para ser transformado, não para reconhecer que é um pecador e ter seu pecado perdoado e mudar de vida, porque isso é o Evangelho, isso é o que promove a sã doutrina. Então, hoje em dia, no Brasil, nós podemos dizer que há denominações onde os seus líderes não são, sabe, o pessoal usa muito tom pejorativo em relação às neopentecostais. Não são todas, mas há algumas, principalmente umas muito fortes, com apelo na mídia muito forte, com uma presença muito forte na televisão. Há algumas que propositalmente os seus líderes estão manipulando as pessoas. A melhor maneira de manipular alguém é aproveitando a sua vida sofrida, difícil, para prometer a ela uma melhora externa, uma melhora material. E aí nós vemos hoje denominações que vendem bênçãos, que vendem, é a volta da venda das indulgências, que vendem, que fazem verdadeiros shows, não com a intenção de agradar a Deus, de adorar a Deus, de conduzir as pessoas a Deus, mas de levar as pessoas a um frenesi emocional, de maneira que as pessoas, para conquistar o que querem, contribuam. E aí nós vemos um Brasil com quase 50 milhões de evangélicos, mas onde há muito pouco impacto social na sociedade, ou seja, há pouca mudança de vida. Porque 50 milhões de cristãos autênticos iria incomodar muito mais o Brasil. O Brasil, as instituições não sabem o que é ser incomodados pelos cristãos. Não sabem. Por quê? Porque muitos só têm Senhor na boca. Jesus só é seu Senhor na boca. Mas ele está muito distante do seu coração. Tá? Então, quando isso aconteceu o quê? A reforma. Martinho Lutero, em 1517. Bom, formação de grupos. Grupos diversos foram surgindo na igreja desde a ascensão de Cristo. Então tem os judaizantes, grupo de Apolo. Né? Os judaizantes eles buscavam impor a circuncisão e outras leis sobre os gentios convertidos,
entre outros grupos, ainda no primeiro século da igreja, né? Então os judaizantes queriam impor todas as regras do judaísmo aos novos convertidos, né? É mais ou menos o que principalmente uma determinada igreja ela usa. Todos os elementos do judaísmo, da lei, todos os rituais, não é? Eram para Israel e que eram rituais que estavam preparando, não é, o caminho até que o Salvador viesse. A Bíblia diz em Hebreus que tudo aquilo era sombra das coisas futuras. Eram apenas como que um espelho que refletia o que iria acontecer, né? Então Jesus veio, já era. Aquilo não está cancelado. Significa que na graça com Jesus, nós vivemos, é uma virada na página da história. Nós vemos um novo tempo, não é? Então, aqueles rituais ficaram no passado. Mas há uma igreja que ainda, acho que é mais do que uma, né? Mas tem uma que é muito forte. Aí. Ensinamentos de heresias. Os apóstolos também enfrentaram problemas com heresias infiltradas em seu meio. E as combatiam firmemente, instruindo os irmãos para também as combaterem. Gente, o melhor lugar para se propagar uma heresia é dentro da igreja. É saindo da boca de um líder espiritual. Há um pastor no YouTube, eu não vou falar o nome dele, porque eu sei que quando a gente fala o nome da pessoa, e é pessoa muito conhecida, né, o nosso vídeo, o pessoal quer ver, porque, fala a verdade, o povo cristão gosta de uma fofoca, gosta de uma contenda. Aí começa a compartilhar, o irmão falou do fulano, hein? Olha lá, fulano tá brigando com aquele, já vira um negócio. Então, não preciso falar o nome dele. Mas na década de 80, 90, foi um dos maiores pastores no Brasil. Pastor, compositor, conferencista, extraordinário. Mas esse homem, hoje, ele não tem nenhuma denominação a qual ele esteja ligado. Nenhuma. Ele teve uma atitude que levou a direção da igreja onde ele estava na época, e claro, pela presença que ele tinha na mídia toda, muita gente o condenou, o apedrejou, certo? Mas hoje esse homem não tem raiz nenhuma. E eu vejo esse homem falar coisas, e eu escuto as pessoas dizerem, você viu o que o fulano falou? Eu nem assisto. Por quê? Porque para mim não é referência. Às vezes o cara fala uma bobagem e as pessoas, ao invés de ter a palavra de Deus em prioridade, e seja quem estiver falando. Olha, se alguém estiver pregando e se incomoda que as pessoas estejam lendo a Bíblia ou escrevendo alguma coisa, vai ficar incomodado comigo. Porque eu escuto mensagem com minha Bíblia aberta, se tem uma caneta eu fico anotando, se não abro o bloco de notas do celular eu fico anotando. Eu não vou engolir tudo que estão colocando na minha boca. Não é só porque alguém está em cima do púlpito que tudo que ele falar eu tenho que receber, eu tenho que ouvir, eu tenho que absorver. Negativo. Eu tenho que analisar, como os crentes de Beré, analisar se o que a pessoa está pregando, colocando na mesa, é de fato o que a palavra ensina. Mas porque as pessoas não têm esse hábito, muitas heresias são ensinadas em nome de Deus. E muitas pessoas estão correndo um sério risco em relação à sua salvação, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque por não terem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, absorvem dentro de algumas igrejas, em algumas mensagens, mentiras, falsidade, engano, heresia. Tá? Bom, após a reforma protestante surgiram as primeiras denominações evangélicas. Essa divisão ocorreu por não haver consenso sobre algumas diferenças teológicas acentuadas, bem como a grande diversificação litúrgica, não é? Então, até mesmo nos dias atuais, a falta de conhecimento aprofundado leva muitas pessoas a cometerem erros de interpretação da Bíblia, criando suas próprias igrejas. Outras razões têm sido conflitos, ciúme ministerial, desejo de poder, descontentamento com o tradicionalismo rígido. Essa triste realidade é inerente à natureza humana.
No entanto, a igreja invisível, a noiva de Cristo, não pode ser afetada por tais dissensões, pois o próprio Cristo garantiu que edificaria sobre ele mesmo a pedra angular, e haja o que houver, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o comentarista aqui, ele foi fundo, né? Na questão aqui das denominações. Ciúme ministerial, desejo de poder, não é? É o que a gente mais tem visto nos últimos dias. Desejo de poder, conflitos, não é? Aí é que entra essa questão da divisão, né? Conflitos, né? Ciúme ministerial, desejo de poder. E uma dificuldade também de se resolver esses conflitos, né? É uma dificuldade de se dar o braço a torcer de ambos os lados, não é? Porque quando há esse tipo de comportamento, isso acaba promovendo também dissensão, contenda, divisão, que afetam a igreja de Cristo. Embora ela não seja formada pela instituição, mas é representada pela instituição. Então, quando a instituição não vai bem, a igreja de Cristo sofre, tá certo? Mas acima de tudo, a igreja de Cristo, quem cuida dela é Cristo, quem protege ela é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O cuidado que devemos ter é para que o fogo amigo, os conflitos internos, não sejam mais destrutivos e ameaçadores à estabilidade da igreja de Cristo do que, propriamente dito, as estratégias do diabo. Há igrejas onde há tanta contenda e tanta divisão que o diabo não precisa entrar lá não, está todo mundo já dividido, arrebentando, enfim, certo? Então é preciso tomar muito cuidado em relação a estas coisas. Fronteira denominacional. Existem dezenas de denominações que afirmam seguir a Cristo, porém há entre elas doutrinas conflitantes com o Evangelho. Por isso é preciso ter cuidado e averiguar se elas são, de fato, praticantes da palavra e atitudes de Jesus. Como que eu faço essa averiguação? Pela palavra. Não pelo que eu aprendi assim. Gente, essa lição é demais. Fronteira denominacional. Tem cristão que ele tem dificuldade em conversar com o irmão do lado. Só porque ele vai em uma outra igreja. Não dá nem bom dia. E nós somos uma igreja só, lembra? Nós criamos barreiras. Nós criamos fronteiras, muitas vezes, entre pessoas que são de outras denominações, mas professam a mesma fé, o mesmo Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito é o mesmo. Essas diferenças, essas divergências ministeriais, relacionadas à visão, isso não deve nos afastar uns dos outros. Trabalhamos em ambientes diferentes, mas o foco da igreja de Cristo é o mesmo, certo? Pregar o Evangelho e ensinar a sã doutrina. Mas como saber qual é a sã doutrina sem conhecer a sã doutrina? Então não é porque tal igreja tem um costume diferente da minha que ela não merece o meu respeito, que eu não posso nem ir lá no casamento do amigo meu, que nada, não é? Falando para jovens, juvenis, para adolescentes, essa fronteira denominacional, muitas vezes, ela impede, sim, que a gente receba pessoas para usar o púlpito da nossa igreja, para cantar, para pregar, para o que for, por conta da identidade cultural da nossa igreja. Mas olhar para alguém e dizer, não, é melhor não convidar essa pessoa para vir cantar aqui, porque ela tem um comportamento diferente. Não significa que essa pessoa vai para o inferno, que ela não é crente. Não, mas que ela está em uma denominação diferente. Mas quem sou eu para julgar a fé dela, a salvação dela? Não é? Então, há essa fronteira. E, gente, para concluir essa lição de uma maneira linda, eu acredito, eu quero falar que na fronteira denominacional, o que ela mais impede a gente
ela nos impede de ganhar almas. Repito, a igreja é uma só. E veja, o mundo vê uma só igreja. Para o mundo, tanto faz de qual denominação é. Se um pastor pisa na bola, o pastor pisou na bola. Que igreja ele é? Ele é da igreja. Tal igreja fez isso e tal e aprontou isso aqui. A igreja. Todos nós somos afetados. Porque no final das contas, todas as denominações acabam formando, ou pelo menos deveriam formar, uma só igreja. A igreja de Cristo. Quando o mundo olha hoje, eu acho um absurdo, sabe? O preço do horário na televisão é tão caro. E quando o mundo olha homens de influência, pastores de igreja na televisão, brigando uns com os outros, mandando recado uns para os outros, sabe? Contenda, não, eu vou te processar, não, você vai ver, eu vou mandar prender você, eu tenho provas contra você. Gente, isso é um absurdo, porque o mundo olha isso e fala, peraí, a Bíblia diz em João 17:21, eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja de Cristo abre as portas para que o pecador tenha um encontro com Cristo. Temos divergências, temos diferenças, podemos discutir, mas há um ditado antigo, roupa suja se lava em casa. Eu não chamo a atenção dos meus filhos nas redes sociais, não. Isso é de pai para filho, é eu e minha esposa. Assim é a igreja de Cristo. Nós temos que pensar nisso. Que quando as denominações se degladiam entre si, elas estão mostrando, parece briga de torcida. O mundo não olha e fala, mas também é que é denominação diferente. Não, ele fala, olha lá os crentes brigando, ó. Olha lá os crentes discutindo. Olha isso aqui, ó. Pastor falando que vai prender o outro. Olha que coisa feia. Eu vou ser crente para ficar brigando, esse povo só fica brigando. Então, hoje se perdeu essa noção. E nós muitas vezes nos unimos, por incrível que pareça, né? Para brigar entre nós mesmos. E temos dificuldade em nos unir para ganhar almas. Eu fico imaginando numa cidade como a minha, 1.200.000 habitantes aproximadamente. Em 1.200.000 habitantes, o que é reunir 100 pessoas para uma cruzada evangelística? Nada. Mas quantos mil cristãos de denominações diferentes, mas cristãos, sã doutrina, nós temos na nossa cidade? Qual o impacto que teria na nossa cidade? Visível. As pessoas olharem e falar assim, nossa, tal igreja, tá todo mundo aí, tá todo mundo ali. Por quê? Porque professamos a fé no mesmo Cristo, no mesmo Deus, somos guiados pela mesma palavra, temos divergências, diferenças, mas nós estamos na mesma trilha, no mesmo caminho. Então, às vezes, a fronteira denominacional nos impede de unir forças para combater o inferno, que é o nosso verdadeiro inimigo. Não as pessoas e muito menos os irmãos só porque são de outras denominações. Amém? Que Deus abençoe nessa aula especial, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, assista, curta, mande para todo mundo, inscreva-se no canal. Eu aguardo você aqui para a próxima aula, na próxima semana. Deus abençoe tua casa, teus sonhos, teus projetos, teus negócios, teus alunos. Fique na paz até o próximo domingo. Valeu!